Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Assim também os dissipais, como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os inimigos ante a face do Senhor, ante a face do Senhor.
sacias com fartura. Deus da terra, ao Senhor, cantar ao Senhor. Deus da terra, cantar ao Senhor, cantar ao Senhor. Vinde, Espírito de Deus, enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendereis o amor com o fogo abrasador. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora, fala claramente e não usas mais figura. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso, cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tendes coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, aqui reunida nesta quarta noite do novenário em preparação à festa de Jesus. Divino Espírito Santo, manifestação grandiosa do amor de Deus, que acompanha a Igreja desde as suas origens, enviado por Jesus, e que manifesta no decorrer dessa história da Igreja a grandeza de Deus a partir do amor. Não é por acaso que nós dizemos que o Espírito Santo é o Espírito do amor. Jesus é aquele que nos diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. E a manifestação de Deus nas Sagradas Escrituras, desde as suas origens, está repleta desta dimensão do amor. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E em cada momento em que a humanidade, se afastando de Deus,
erra, peca, Deus vem ao seu encontro, manifestando a grandeza de o quanto Ele vos ama. E mais ainda, demonstrando esta grandeza do amor que Ele tem por nós, o apóstolo João vai dizer que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para nos salvar. Por isso mesmo, compreendendo aquilo que nós estamos refletindo no novenário deste ano, e a fé que nós professamos e celebramos nos sinais sacramentais, expressa a grandeza do amor de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre o sacramento da penitência. Não podemos nos esquecer, quando nós tratamos do sacramento da penitência, da grandeza do amor de Deus por nós. Quando o homem primeiro peca, desobedecendo a ordem de Deus, Deus faz uma nova promessa. E vai dizer que a descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E a descendência da mulher é Jesus Cristo. Aquele que é a expressão maior do amor de Deus entre nós. Aquele que é a expressão contínua de que nós não somos marcados pelo pecado, pelo erro. Acontece o pecado na nossa vida, mas deveremos ser marcados pela grandeza do amor. Já dissemos, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E na vida de Jesus não foram poucos os momentos e as expressões que ele teve de manifestar esta grandeza do amor. Não podemos nunca nos esquecer da parábola do filho pródigo, o filho que despreza a grandeza do amor do pai, pede tudo o que ele tem como herança do pai, e o pai o dá, e gastando tudo, ele chega à conclusão de que essas realidades do pecado, do mundo, não são realidades que nos satisfazem. Como é que ele diz? Vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer a meu pai, eu não quero mais ser tratado como seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E o interessante naquela parábola é que de longe o pai avista o filho que está retornando. E é o pai que vai ao encontro dele. E é o pai que novamente o reveste da dignidade de filho. Ele está todo acabado, todo maltratado, todo sujo. O pai manda trazer uma roupa nova. O pai faz uma festa, um banquete. E quando o filho mais velho reclama, ele vai dizer, olha, esse teu filho estava perdido e retornou. Por isso eu estou expressando essa grandeza do amor que eu tenho por você. E o filho mais velho, muito embora estivesse sempre com o pai, mas não conseguiu experimentar essa grandeza do amor. E aqui nós podemos dizer, é a partir do reconhecimento de que nós somos pecadores, que nós podemos experimentar a grandeza do amor do Pai. Somente reconhecendo que somos fracos, é que nós vamos poder contar com a grandeza do amor de Deus que nos perdoa. O apóstolo Paulo, na primeira leitura,
é a expressão constante dessa grandeza do amor de Deus pelo sacramento da penitência. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele ia de cidade em cidade, pegando os cristãos para matar. E quando Jesus aparece para ele, e quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. A vida de Paulo se transforma. E muito embora ele reconhecendo que é fraco, mas acreditando na força do perdão de Deus, ele faz maravilha. Tudo posso naquele que me fortalece. Podemos dizer, usando as palavras de Paulo, tudo nós podemos confiando naquele que nos perdoa. Mas para que sejamos perdoados, temos que nos reconhecer pecadores. Temos que nos reconhecer fracos. Temos que nos reconhecer merecedores desta grandeza do perdão oferecido por Deus. Não é por acaso que o início da vida pública de Jesus, dos Evangelhos, começa sempre com essa palavra: convertei-vos e crede no Evangelho. E a conversão nada mais é do que o reconhecimento de que nós somos pecadores. Já dissemos, o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E diante da sua vida entregue à causa da evangelização, Paulo reconhece que tudo o que ele fez foi pouco, em vista da grandeza do amor de Deus que nos perdoa assim. E por certo ele fez essa experiência. Por certo Paulo fez essa experiência, e a vida de Paulo, contada no livro dos Atos dos Apóstolos, está rica dessas expressões. E que ele, embora sendo fraco, mas na força do amor de Deus que perdoa, eu acredito que mais do que ninguém Paulo se sentiu perdoado, ele se torna um grande evangelizador. Por isso mesmo, reconhecendo as nossas faltas, reconhecendo as nossas culpas, reconhecendo o nosso pecado, e recebendo de Deus o perdão, nós somos também portadores do perdão. Como é que nós rezamos o Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão realiza na vida do seguidor de Jesus essa trajetória de que fazendo a experiência do ser perdoado, também perdoado. São Francisco, nosso padroeiro, diz que é perdoando que se é perdoado. É perdoando que se é perdoado. E aqui nós vamos poder compreender a grandeza do nosso tema nesta quarta noite. A celebração da fé nos reconcilia com Deus, com o irmão e com a comunidade. A penitência. Reconciliar-se com Deus vai significar que eu também tenho que me reconciliar com o irmão. E me reconciliar na vivência comunitária, nos perdoando do amor. O apóstolo Pedro fez uma pergunta a Jesus: quantas vezes se deveria perdoar? Até 7 vezes? E Jesus vai dizer: Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, sempre que for necessário. E muitas vezes nós não estamos abertos a essa realidade do perdão. Muitas vezes nós não estamos marcados
como os grandes seguidores de Jesus, por essa trajetória de que perdoado, devo perdoar. Sendo amado, devo amar. Sendo compreendido, devo compreender. E justamente, se a partir da fé nós celebramos essa nossa reconciliação com Deus pelo perdão que Ele nos concede, devemos também fazer com que sejamos reconciliados uns com os outros, para que a nossa comunidade se torne realmente comunidade do perdão, comunidade do amor, comunidade da expressão grandiosa que Deus tem por nós quando nos enviou Jesus Cristo. Já dissemos, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. E a expressão do perdão expressa a salvação. Quando Jesus, na cruz crucificado, experimenta todo o tormento, todo o sofrimento provocado pelos homens, como é que ele diz? Pai, perdoai-me, porque eles não sabem o que fazem. Expressão de perdão. Geralmente, quando nós somos ofendidos, a gente cria uma barreira, uma repulsa àquele que nos ofende. Muitas vezes até dizemos assim, olha, eu até perdoo, mas não quero mais nada com ele. Não perdoo. Jesus crucificado, nos últimos momentos da sua vida humana, ele vai expressar para aqueles que maltrataram ele, deram chibatadas nele, fizeram ele carregar a cruz, pregaram ele na cruz, furaram o seu lado com uma lança, a expressão do amor. Perdoai-lhes, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. E quando Jesus diz isso, ele está vivenciando a grandeza do amor de Deus. Ele, mais do que ninguém, foi aquele que vivenciou durante toda a sua vida, em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras, a grandeza do perdão. A grandeza de que o amor de Deus não se desfaz a partir das nossas fraquezas, mas se consolida, se torna forte a partir do acreditarmos que o perdão nos transforma, que o perdão nos fortalece e que o perdão nos torna mais irmãos. Quando eu perdoo no coração, eu estou dizendo que vamos começar uma nova caminhada. O pecado ficou para trás, o erro ficou para trás. E o que vai valer de agora em diante, e aí a expressão de São Francisco é muito clara, é perdoando que se é perdoado. E a expressão que nós rezamos no Pai Nosso é grande. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, que estejamos sempre dispostos a celebrar a nossa fé, nos reconciliando com Deus, e fazendo a experiência do seu perdão, nos reconciliando com os irmãos, oferecendo e recebendo perdão, e formando uma comunidade que pode ser dita, pode ser chamada de comunidade do perdão. Comunidade daqueles que acreditam que através do perdão nós recomeçamos uma nova caminhada. Aquilo que foi pecado ficou para trás.
aquilo que foi pecado foi apagado da grandeza do perdão de Deus. Acreditemos nessa verdade e que a fé realmente nos reconcilie com Deus, nos reconcilie com os irmãos e torne a nossa comunidade uma comunidade sempre pronta a perdoar. Que pensemos a cada instante como São Francisco pensou. Perdoando o que se é perdoado. E rezando o Pai Nosso, que tenhamos esta consciência de que no perdão nós encontramos o início de uma caminhada nova como irmãos que somos uns dos outros. Sejamos irmãos e vivenciemos a grandeza do perdão de Deus no sacramento da penitência e na expressão que nós possamos ser dia após dia de sermos penitentes, vivendo o amor de Deus e vivendo a grandeza do perdão que Ele nos oferece, para que também nós possamos oferecer. Amém. O grande fruto da ressurreição de Cristo, o presente do Senhor, é o Espírito Santo derramado sobre a Igreja, conduzindo-a na verdade durante os séculos. É hora de meditar e preparar o coração, abrindo-nos para os efeitos da ação do Espírito Santo. Assim lemos nos Atos dos Apóstolos. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. À recomendação de Jesus, todos se reuniam no mesmo lugar para a primeira das novenas. De fato, o Espírito vem do alto. A primeira atitude diante do Pentecostes que se aproxima é a oração. Pedimos os dons do Espírito Santo, pedimos a graça da unidade entre os cristãos, pedimos a unidade interna da Igreja. Na ladainha do Divino Espírito Santo, as súplicas feitas pelo povo de Deus expressam uma consciência de sua presença e ação na Igreja e no mundo. Por isso, com muita alegria, cantemos a ladainha do Divino Espírito Santo.